Tem idade limite para fazer lipoaspiração? Não, a gente aconselha a lipoaspiração a partir do fim da puberdade, em que o corpo já está formado e não tem limite. Eu já fiz lipoaspirações em pacientes de 70 ou mais de 70 anos. Nesses casos, ela tem que ter uma avaliação pré-operatória correta, uma avaliação pré-operatória detalhada. Se ela tiver em condições cirúrgicas, ela pode ser operada sem problema nenhum. É verdade que tem riscos de perfuração de algum órgão? Existe o risco se ela for mal feita. Ou seja, o médico tem que avaliar muito essa paciente. Por quê? Quando a gente faz uma lipoaspiração, isso aqui é uma cana como exemplo, vamos dizer que aqui seria a parede abdominal. Se a lipoaspiração for feita transversal à parede abdominal, existe o risco de ser perfurado. Se ela for feita paralela à pele, não existe o risco de ser perfurado. Então o médico ele segura a pele e direciona a cânula no meio dos dedos. Então isso torna-se praticamente impossível de se fazer uma perfuração. E ao mesmo tempo ele vai modulando. A lipoaspiração é feita bimanual, em que uma mão ela movimenta a cânula e a outra mão vai direcionando a ponta da cânula e sabendo também o quanto que tira e o quanto que fica. O quanto que fica é tão importante quanto o tanto que é retirado na lipoaspiração. Por isso que é muito importante que quem vai fazer essa lipoaspiração seja um médico especialista, um médico com experiência, porque a lipoaspiração não é um procedimento simples, é um procedimento que exige experiência, exige treinamento. E em mãos treinadas, o risco é extremamente baixo. Eu vou dizer para você que em 25 anos de lipoaspiração, eu nunca vi um acidente em lipoaspiração. Doutor, eu já ouvi falar que a gordura pode voltar, é verdade? Dificilmente volta. Aquela gordura que é retirada dificilmente volta. O que pode acontecer é que o paciente, se ele não fizer ginástica ou continuar comendo e ela engordar, aquela gordura que fica, ela hipertrofia. Então ela pode acontecer. E alguns casos, em alterações hormonais, pode-se criar gorduras em locais que não haviam antes. Sobre anestesia, é geral ou pode ser local? A grande maioria é feita sob anestesia peridural, mas também em casos em que não é possível fazer anestesia peridural, pode ser feita geral. E em alguns casos mais leves, inclusive anestesia local, em que o paciente ele é sedado, aplica-se anestésico local, e com isso é realizada a lipoaspiração. Em todos os casos, o anestesista está presente, mesmo na anestesia local, e sempre deve ser feito em ambiente hospitalar ou clínica, em ambiente cirúrgico, dentro de uma sala de cirurgia. Jamais, sob nenhuma hipótese, se fazer uma lipoaspiração em consultório ou sala de pequena cirurgia ambulatorial. Isso aumenta em muito o risco, porque qualquer problema não vai se poder fazer nenhum tratamento adjuvante, nenhum tratamento emergencial. Então sempre fazer essa lipoaspiração em ambiente cirúrgico, em uma clínica ou hospital em que tenha-se o centro cirúrgico acompanhado de um anestesista. Eu posso fazer 2 procedimentos de uma só vez? A lipoaspiração, a grande maioria dela é feita junto com outros procedimentos. Por exemplo, a paciente vai fazer uma plástica de abdômen, ela quer fazer uma lipoaspiração. A paciente quer fazer uma plástica de mama e ela vai fazer uma lipoaspiração. A paciente pode fazer, por exemplo, uma plástica de face, ela vai fazer uma lipoaspiração de pescoço. Uma paciente vai fazer, por exemplo, uma prótese de mama, quer fazer uma lipoaspiração em determinado local. Ou então a paciente vem apenas para fazer a lipoaspiração. Então a lipoaspiração é um procedimento que pode ser individual ou complementar a outro tipo de procedimento. Pacientes, por exemplo, vão fazer uma redução de mama e ela precisa, às vezes, fazer uma lipoaspiração para moldar aquela região na axila ou então a própria mama com lipoaspiração. Doutor, o resultado é para sempre? Não, resultado nenhum é para sempre. Não existe resultados para sempre, porque o paciente envelhece, o paciente vai se passando o tempo e o organismo vai mudando.
Se o paciente não faz ginástica, ele vai engordar. Se engordar, perde a lipoaspiração. À medida que o tempo vai mudando, as alterações hormonais vão mudar. O corpo de todos os homens e mulheres muda também. E pode acontecer acúmulo de gordura em determinados locais, isso muito relacionado com a idade. Então, nesse caso, muitas vezes tem que se fazer uma lipoaspiração posterior se o paciente estiver descontente. Mas aquela gordura principal que já foi retirada, dificilmente ela volta.